Olá, aqui é o Paulo. Estou fazendo agora a resenha do livro Jesus Mestre de Nazaré, da editora Cidade Nova. Ele foi escrito por Alexandre Mai, que foi um padre da Igreja Ortodoxa Russa, que foi assassinado em 1990. Né? E o livro aí trata praticamente de uma biografia, como podemos dizer assim, de Jesus. O interessante é que ele, além de utilizar os evangelhos, ele vai estar usando também os pensadores os teólogos da primeira igreja, né? Tipo Clemente de Alexandria, São Tomás de Aquino, os pais ali da igreja naquele período, além também de outras fontes como Flávio Joséfo, Orígenes e outros pensadores ou outros filósofos da época, ou um pouco antes, né? Epicuro também é muito citado aqui. Então ele começa a fazer uma pequena introdução falando sobre como que é a postura do povo escolhido por Deus, que é os judeus, né? E vai comparar com o Império Romano, quando houve a diáspora, uma das diásporas aqui, se tinha mais 4 milhões de judeus antes da vinda de Jesus, espalhado por Roma, como era a confusão espiritual naquele momento, qual era o princípio de santidade que Deus queria do seu povo escolhido, né? Dos grandes, como podemos dizer assim, fariseus, como Hilel, que defendia a ideia do amor ali, que deveria ser praticado pelos judeus, e você tinha também outros que defendiam aquela postura mais dogmática que Jesus tanto criticava dos fariseus e saduceus. Então ele acaba é, fazendo todo esse apanhado histórico para falar de Jesus. O livro, ele não é, como a gente pode imaginar, um livro espiritual no sentido que a gente tem de hoje. Ele não é, por exemplo, uh, aqueles livros que falem sobre tenha uma vida de oração, tenha o poder do Espírito Santo com você, seja um cristão e coisa do tipo. Não. Aqui, como ele foi escrito ainda no período do regime comunista na União Soviética, ele vai estar pegando um sentido mais, como posso colocar assim, social de um certo modo. É um evangelho social, mas não do tipo como é pregado hoje em dia, né? Que praticamente alguns defensores do evangelho social, eles pegam a pessoa de Cristo e falam que nós temos que imitar suas virtudes, né? Para os pobres, para os carentes, para o amor ao próximo, mas é um evangelho sem o Cristo. Não há espiritualidade nisso. Então aqui ele mostra todo o amor, o ágape de Deus representado em Jesus Cristo. Ele mostra como Jesus, pelos seus ensinamentos e muito mais do que seus milagres, e é uma coisa muito interessante de se notar, porque diferente do que nós podemos pensar em publicações como de hoje em dia, ele não vai se focar tanto nos milagres. Ele não se foca nos milagres, ele quer se focar nos ensinamentos de como nós, como cristãos, devemos nos portar naquilo que Jesus queria que nós fizéssemos, né? Ter uma vida renovada. É uma coisa muito diferente do chamado evangelismo social, né? Que é que, que se propaga muito hoje, né? Então a gente vai ver um Jesus que ele quer uma mudança de vida em seus discípulos e uma ação para aqueles que sofrem, para aqueles que necessitam, para aqueles que são doentes. Mas para isso você também tem que ter uma transformação. Então a cruz aí vai ter uma importância muito grande aqui. A sua missão e a sua redenção e para os nossos pecados vai ser um ponto principal para a mudança disso, né? Mas eu achei interessante esse livro. Eu tinha lido, acho que em 2008. Aí eu acabei doando ele e acabei encontrando essa versão no Mercado Livre por R$ 12. Tem também usado, né? Tem também na Amazon, eu vi lá, né? Aqui até a biblioteca, a loja que eu comprei. É, o cartão desse. Ele hoje ainda é possível encontrá-lo, né? A edição aqui fez até umas marcações e o antigo dono dele fez, não sei se dá para perceber bem, fez umas marcações do que ele considerou interessante. Ele
Eu achei bem completo essa edição, profundo. Eu achei profundo por causa que, num período que nós vivemos hoje, ainda mais com essa pandemia, para quem tiver assistido, nós estamos em 2020, ele nos leva a uma reflexão do que é ser cristão. Qual é o trabalho do cristão? Uma coisa que se levantou e se politizou muito em cima é a ideia de defender valores cristãos. Mas o que é isso na realidade? A gente tem que defender o Evangelho como cristãos. A gente tem que ter uma vida transformada. A gente tem que demonstrar para o próximo, e um ponto bem interessante no livro é o amar ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que mostrar isso, se a gente realmente se converteu, se nós mesmos mudamos de vida. Como eu posso falar que amo a Deus se eu não amo o próximo, não amo meu irmão? Então, aqui a gente vê um retorno, acho que para os dias de hoje, para um evangelho mais puro, mais simples, né? Uma coisa que se perdeu muito isso numa discussão política tola. Aqui mostra Jesus também como um personagem político, de um certo modo. Mas em que sentido? De toda a revolução que ele trouxe, a igualdade que ele trouxe para as mulheres quando deu mais a importância, a busca para aqueles que eram oprimidos pelas as próprias dogmas que os fariseus saduceus levantaram, né, durante séculos, ou pelo Império Romano. Ele traz um novo estilo de vida, o Jesus Cristo. Novamente, pelo que eu estou falando aqui, dá uma impressão que eu estou querendo falar uma coisa mais material. Não, pelo contrário. Você consegue, como a gente lê os evangelhos, a carta dos apóstolos, que a gente tem que trabalhar para a ideia social, a gente tem que trabalhar com a ideia de comunidade, a gente tem que amar o próximo. Não por causa que nós somos bons nem nada do tipo, mas porque nós temos um coração renovado. Nós temos um coração que nasceu para... devido que a gente reconheceu a morte de Jesus, a gente viu que nós necessitamos de um Salvador. E Ele quer que sejamos santos. Então a espiritualidade no livro é muito forte. Ele lembra muito, não sei se alguém já chegou a ler, uma recomendação, a Imitação de Cristo, aí foi escrito, se não me engano, no século XVI, né? 1501 até 1600. E também lembra muitos os escritos dos puritanos do século 17, século 18, que são ótimos, né? Ele mostra uma espiritualidade muito forte, que foge muito do modismo que nós temos hoje em dia sobre a questão da própria religião em si, né? Então aqui ele convida a gente a refletir sobre o que é ser cristão de verdade. Ele nos convida a entender o que Jesus realmente quis dizer em seus ensinamentos. Então acho que é muito pertinente para os dias de hoje a releitura de um livro assim. Novamente, ele não dá enfoque a milagres, ele não dá muito enfoque a milagres e nem nada do gênero, né, como a gente vê nas publicações mais espirituais, né. Não é um bom dia Espírito Santo, nem nada do tipo, mas aqui ele mostra o amor de Deus à nossa vida por meio de Jesus Cristo, a graça que a gente recebeu involuntariamente pelo sacrifício de Jesus. E aqui, antes de tudo, de qualquer milagre, a gente vê Jesus tendo compaixão e amor para aqueles que necessitam da verdade, que estão presos nos seus pecados. Uma coisa que hoje acabou se tornando muito, ficou muito normalizado de um certo modo, né? Ficou muito relativo. Então o livro aí convida a gente para isso. Ele é dividido praticamente nos anos de pregação dele. Então a gente tem, como na introdução, não sei se dá para reparar aqui, de Belém a Cafarnaum, no tempo rei Herodes, Nazaré. Depois a gente entra o Jesus no deserto, Galileia, enfim, aí vai tentando pegar a partir daí.
dos anos de pregação dele, de ministério dele, o Messias, não a paz, mas a espada, os sinais do reino, enfim, até o rumo ao Gólgota, né, que a gente vai estar vendo a ressurreição, a morte ao triunfo. Bem, não sei se dá para reparar bem aqui. Opa. Da morte ao triunfo. Então a gente vê praticamente essa estrutura do livro. É um livro profundo, né? É um livro que talvez não vá agradar muitos esperando um outro tipo de conteúdo que satisfaça mais o seu ego, mas eu entenderia esse livro como um livro para discipulado, sabe? Para aqueles que são discípulos, que querem ser discípulos de Jesus. Relendo de novo, tem muitos, e refletindo, acabei revendo vários posicionamentos que eu tive nesses últimos anos e acabei repensando sobre tudo isso, né? Graças a Deus, né? Enfim, quem tiver curiosidade, vale muito a pena ler. Ele não é um livro de instrução, não é um livro de divertimento, mas é um livro de formação, uma formação espiritual, e no qual você vai estar com aquela ânsia, aquele afã de querer fazer alguma diferença, porque você vai se reconhecer como cristão, Deus queira nisso, né? Também a gente, apesar que o foco aqui é o cristianismo, ele também pega nas outras religiões no sentido de que a religião, ele querendo ou não, qualquer outras religiões, ele vê o bem ao próximo, ele vê o bem em comunidade. Então vale muito também a leitura devido à ideia de que nós como seres humanos necessitamos do outro. Deus, no seu amor, na sua misericórdia, ele quer que nós tenhamos esse olhar para o irmão, para a esposa, a todos em geral. Ele quer que nós saímos do nosso individualismo, da nossa ideologia política e possamos olhar para o outro com a visão que Cristo nos ensinou, uma visão de compaixão. Sem julgamento, mas sim que leve a pessoa a se converter de seus pecados. Mas para as outras religiões, em geral, ele serve exatamente pela ideia de você querer fazer o bem para o próximo, fazer um mundo melhor. Porque para o cristão, o reino de Deus está já em nós, por meio ali de Cristo que está em nós, né? Então, eu, finalizando, recomendo bastante o livro aí para vocês, tá? Espero que tenham gostado do livro. Para ter uma ideia, eu tenho o costume de ler muita coisa, então eu leio. Eu gosto muito de livros cristãos com essa pegada, certo? Não sou muito do lado tenha poder no meio da oração, não gosto muito desse tipo, mas eu gosto de alguma coisa que realmente nos converta e possamos nos tornar pessoas melhores. Também gosto de ler um monte de coisa, né? Mas eu achei interessante, ainda mais por estar perto do Natal, indicar esse livro, tá bom? Então espero que tenham gostado e até!